Sejam muito bem-vindos a mais um Bicast. Aqui transformamos histórias em conteúdos e conectamos o esporte e empreendedorismo. Hoje eu tô com uma convidada que ela é empresária, advogada, resolve várias dívidas de muitas pessoas e corredora. Anne, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada, Letícia. Obrigada a quem está nos assistindo. Para mim é um prazer, ainda mais acompanhando a trajetória de vocês, que eu achei interessantíssima. Porque a gente sempre tem aquela estigma ruim de que só vence quem está longe. E o seu programa, ele tem dado espaço para mostrar que perto também tem pessoas vencendo, tem pessoas de sucesso, com histórias inspiradoras. Então, eu achei a idealização do programa excelente e eu estou muito feliz em poder participar. Ai, que bom. Eu fico muito feliz e contente de ouvir isso, tá? Anne, eu vou fazer a pergunta típica que todo mundo sempre faz. O que te motivou a escolher direito como profissão? O direito, para mim, ele foi uma escolha assim muito fácil de fazer. Eu, desde pequena, sempre tive aquela curiosidade de o que eu vou fazer. Então, eu sempre olhava e pensava assim, como que eu vou deixar a minha marca? Isso, para mim, sempre foi importante. E eu amo falar de marcas. Tem que deixar. O ser humano, para mim, é inconcebível o ser humano passar na Terra despercebido. Ele tem que deixar uma marca, uma presença, ele tem que deixar um legado, uma história. Então, eu sempre pensei assim, como que eu vou deixar a minha marca nas pessoas? Então, o direito, para mim, ele fez muito sentido, porque eu via que eu poderia ser instrumento na vida das pessoas. Eu seria a voz daqueles que não falavam. E todo mundo precisa de um advogado, né? Todo mundo precisa de um advogado. E o direito bancário não era o que eu pensava. Ainda mais assim, que você que é estudante de direito está ouvindo esse podcast, saiba que o direito bancário não é ensinado na faculdade. Então, você aprende fora. Mas, para mim, o direito bancário ele fez muito sentido, porque o advogado, por si só, ele tem que ser mais do que um profissional do direito. Ele tem que ser um psicólogo, um pastor, ele tem que ser de tudo. E o direito bancário, para mim, eu acho ele muito interessante, porque, por exemplo, quando você tem um problema trabalhista, e você vai lá falar com um advogado especialista em direito do trabalho, o cliente ele vai reclamar do chefe. Que o chefe é um maldito, que passou ele para trás, ele vai ficar ali servindo como um psicólogo ouvindo aquilo. Direito de família é a mesma coisa, as pessoas querem reclamar do cônjuge, do filho, do irmão. Agora, o especialista em direito bancário, como é o meu caso, ele ouve que a pessoa vai se matar, então ele tem que ouvir isso, ele tem que saber administrar. Ele ouve que a pessoa está se divorciando porque está endividada, eles não param de brigar. Ele ouve que ele está doente fisicamente, porque ele está tão estressado que o corpo começou a dar sinais de doença. Então, ele ouve isso, ele ouve que a empresa está falindo. Então, você tem que ser um multitarefas. Você tem que ser realmente um psicólogo, um pastor, um administrador de empresa. Você tem que ser um conciliador para ele não separar da esposa. Você tem que ser um médico para ele dizer assim, não, você está doente, mas toma esse remédio, vai no psicólogo. Então, é um multitarefas. Então, eu realmente me encontrei no direito bancário, porque eu realmente vejo que, através do bancário, eu consigo deixar minha marca na vida das pessoas e estou conseguindo deixar um legado de ensinamentos, de propósito, de solução de conflito, de solução de dívida. Então, para mim, é a melhor área do direito. E eu não sabia, assim, dessa dificuldade que a gente escuta muitos problemas relacionados a dívidas. Porque o dinheiro, ele ou cresce ou ele destrói uma família Sim. ou uma empresa, né? E como que você se identificou esse interesse específico em ajudar pessoas endividadas? Porque eu acho que o teu maior forte é trabalhar nessa parte, né? Sim. Quando eu comecei a carreira, eu me formei e fui começar a carreira, o primeiro escritório que me contratou era um escritório especializado em dívidas. Então, eu pensei assim, Deus, se eu não aprender isso aqui, eu vou ficar sem emprego, porque eu só tenho esse emprego. Então, eu vou ter que me dedicar a estudar para não ficar sem emprego. Uhum. Foi basicamente isso. E acabou que desse limão eu fiz uma limonada. Porque eu comecei a estudar, comecei a aprender e comecei a pegar gosto. E assim, o cliente endividado, ele gosta desse contato. Porque realmente ele não quer só falar da dívida. Porque a dívida, ela causa muitas consequências. Não é só a falta do dinheiro. Mas é aquele empresário que ele está sem paciência para conversar com a esposa, ele está sem paciência para conversar com o funcionário, ele não está com cabeça para investir no negócio, para administrar. E a gente que tem um próprio negócio, a gente sabe que é o olho do dono que engorda o gado. Então, se esse dono não está com a cabeça boa, o negócio dele vai afundar. Então, o advogado bancário ele tem que ter sempre
o contato direto com o cliente. Ele tem que ter muita empatia com o cliente, para ele entender o que está acontecendo, saber administrar. Às vezes tem cliente que me paga só para eu ouvir. Eu não falo nada. Eu fico lá só ouvindo e tomando um café. Uhum. Porque é isso que ele quer. Ele quer uma escuta ativa, que entenda o que está acontecendo. Então ele fala assim, sabe, doutora, aconteceu isso. Você me entende? Sim, eu entendo. E realmente eu entendo tudo que está acontecendo ali. Então, para mim, acabou fazendo muito sentido o direito bancário, por mais que não era a área que eu queria, que eu não escolhi, mas eu vejo... Ela te escolheu. Que ela me escolheu. Eu vejo que dos planos e projetos que Deus tinha para minha vida, o bancário ele estava diretamente ligado. Então, para mim, eu falo que ser advogada não é uma profissão. Gente, eu tô me arrepiando em tudo que ela fala. É um propósito. E, assim, é um propósito que eu não tenho dúvidas. E eu, em algumas épocas frustradas com a profissão, eu falava assim, eu vou sair disso. Isso não é para mim. E eu estudava e ia para as outras áreas e daqui a pouco eu voltava para o bancário de novo. Falava, não, mas eu não quero bancário, vou sair. Saía, acontecia alguma coisa, estava lá eu de novo no bancário. Falei, Deus, então se é propósito, o Senhor vai me ajudar a desenvolver esse propósito. E estamos aí com Deus na frente, iluminando o caminho. É muito verdade isso que você falou, porque eu escuto muito das empresas quando vêm até a gente, né? E elas falam assim, eu já contratei tantas pessoas para me ouvirem, para resolver o meu problema e eu não fui atendida. Eu só perdi dinheiro. E você falou sobre que tem cliente que te paga só para ouvir. Gente, e eu acho que em todas as áreas da vida, quando a gente paga um profissional, a gente não quer só o automático dele. A gente quer que ele entenda o porquê a gente fez a dívida, porque quando a gente é empresário faz uma dívida, tem um porquê. Às vezes é um sonho frustrado, é o que a gente planejou que não deu certo e acabou em dívidas. Então é muito isso, né, Anne? Tipo, você encontrar uma saída para o teu cliente e também explicar para ele que ele não está totalmente errado. Que Sim. foi o que ele podia no momento, né? É que a maioria das pessoas, quando elas estão numa situação de endividamento, é engraçado que elas sempre falam assim, sabe, Anne, eu não estou pagando porque eu não quero, é porque eu não consegui. E eu falo assim, sim, eu sei. Como assim você sabe? Porque nem os nossos contadores sabem, às Sabe? vezes, né? Porque assim, ó, acaba que o direito bancário, como toda a área do direito, ele é específico. Só que assim, ó, as pessoas elas têm aquela ideia assim, ó, você está devendo, eu vou fazer uma revisão e vai dar tudo certo. Às vezes não. Você tem que entender por que você fez aquele crédito. Tá, você pegou o empréstimo, tudo bem. Mas você pegou para quê? Para jogar no tigrinho? Aí você é um perfil de ser humano. Você pegou para realizar teu sonho? Era para abrir tua empresa, que é teu sonho? Era para comprar um carro? Para você viajar com a família? É sonho. E tá tudo bem realizar sonho. Ou Agora, você fez um investimento que você achou que ia dar um lucro e não deu, e também você se frustrou, porque acontece muito. Muito, muito. A gente não sabe o amanhã. Tudo na vida a gente tem expectativa. Certeza é só da morte. O resto é expectativa. Então, as pessoas elas estarem endividadas é uma situação que acontece e está tudo bem. Agora, o que ela não pode fazer é ficar endividada e falar assim, depois eu resolvo. Esquecer da dívida. Ou esquecer da dívida. Muita gente recebe a notificação lá do banco e bota numa gaveta. E daí a coisa, assim, desanda. E ela fala, mas como que desandou? Aí prende bens, prende tudo, né? Exato. Então, por isso, assim, que a escutativa do advogado, ela é importante. De todo profissional. Por exemplo, eu estava fazendo uma seleção de estagiários para o meu escritório. Então, eu sento para eles, assim, eu explico, eu converso, mas eu quero entender quem que é o ser humano por trás. Falo assim, você, Letícia, você se candidatou à vaga no meu escritório, bacana. Quem que é a Letícia? Por que ela tá no mundo? Por que você está no mundo? O que você está fazendo? Propósito ou não? É isso que eu quero saber. Então, a pessoa vem e fala assim, não, eu sou a Letícia, eu sou estudante, eu sou filha, sou dedicada, tudo. Pois é um perfil bacana, quero saber quem é. Agora, tem gente que fala assim, eu sou a Letícia. Tô no mundo. Tô aqui, você tem uma vaga, tem eu, espero que você me contrate. E tá tudo certo. E tá tudo certo. É um outro perfil de ser humano. E talvez não é o que você quer, né? Exatamente, mas talvez tenha alguém que queira. Só que aí é um propósito que já não bate com o meu. Então, assim, a gente tem que entender sempre o perfil daquela pessoa, os motivos que levaram ela ao endividamento, para a gente conseguir definir qual que é a solução para eles. Cada um vai ter uma solução. Alguns um pouco mais rápida, outros um pouco mais demorada, de acordo com o perfil, de acordo com a situação financeira e os objetivos. Então, tem que ser feito esse diagnóstico. Mas como que ele é feito? Com uma escutativa. E hoje em dia, infelizmente, as pessoas elas não querem ouvir. Elas querem tudo
Como que você vai resolver? A gente chega lá. Mas vamos entender primeiro e tudo e tal. Então, isso é uma coisa que eu ensino para os meus estagiários mesmo. Às vezes eu estou conversando, só assim, ó. Eu falo assim, só um pouquinho. Vamos continuar. Ótimo. É importante, porque hoje você está falando comigo para você me ouvir. Amanhã é com o cliente. E com o cliente você não vai pegar o telefone. Você tem que aprender a ter uma escuta ativa com ele. Na vida. Conversando com a sua mãe, não pegue no telefone. Está conversando com o seu amigo, dá uma atenção para ele, não pega no telefone. Então, é propósito. A ideia é realmente instruir eles da melhor forma possível, né? Seja o cliente, seja o estagiário. Quero que todos eles contribuam com o mundo de alguma forma. Não, e com certeza, eu acho assim, precisa de ter esses tipos de profissionais, desse tipo de empresa, que tenham uma escutativa, consiga entender tanto os colaboradores quanto os clientes que estão vindo ali, porque eles vão transformar a vida, né? É o que a gente fala muito. E teve alguma história marcante, assim, na tua trajetória até aqui, que ou você se emociona, ou você, enfim... Sim, eu tive 2 situações, assim, que me pegaram bem no contrapé e eu fiquei feliz por poder fazer parte. Uma foi uma cliente que ela chegou assim, oi, Anne, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Ah, e o meu psiquiatra passou o seu contato para mim, eu tentei me matar esses dias, porque eu tô cheia de dívidas, eu não sei como resolver, eu tentei me matar, não consegui, ele passou o seu contato. Falei, eita, rapaz, quanta informação. Falei, não, vamos conversar, vamos marcar uma videochamada, vamos entender o que aconteceu. Marcamos a videochamada, conversando, e chorando, e se engasgando. Eu, não, tá tudo bem. Eu reservei esse espaço para a nossa conversa. E eu sempre converso com o cliente, estou com um café na mão. Eu falo, não, fica aí, tá tudo bem. Ó, enquanto o café tá aqui, tá tudo certo. E fiquei bem sensibilizada com a história, porque, veja, a pessoa tentou se matar por conta de um endividamento, para você ver como a questão da dívida ela é mais profunda do que as pessoas imaginam. E uma segunda história foi uma cliente que também me procurou, que ela me achou pelo Instagram, e ela falou assim, eu queria conversar com a doutora, porque eu tô com uma situação assim, eu fui num advogado esses dias, e ele me botou para fora porque ele disse que eu era mentirosa. E aí começou a chorar. Aí falei, não, tá tudo bem, vai me explicando, né? Daí ela falou, porque o advogado me chamou de mentirosa e mandou eu sair do escritório dele. Falei, mas o que a senhora contou para ele, né? E daí ela me contou a história. Eu falei, essa história faz sentido. Vamos entrar com a ação para a gente ver o que dá? Vamos. E eu entrei e a gente ganhou. Porque eu sou uma excelente advogada? Não. Porque eu identifiquei o problema dela. Então, aquele caso, para mim, me marcou muito, porque, primeiro que a moça ficou sensibilizada porque ele chamava de mentirosa. E eu acho isso péssimo. Porque, assim, se você dá não... danos morais? Dá, até poderia dar. Se você não acredita naquela história, naquela pessoa, você dispensa o trabalho, mas você não ofende. E guarda a tua opinião na gaveta. Na gaveta. Você não precisa ofender aquela pessoa. Mas do jeito que ela falava, e assim, era uma pessoa bem humilde, você viu que no âmago do ser dela, ela se ofendeu. Porque se o cara vem e fala assim pra mim, ei, Anne, acho que você é mentirosa. Eu falo, tá bom, então. Tá tudo certo. Sua opinião, pra mim, não serve pra nada. Mas ela guardou. Então, você via que ela falava porque vai muito de engasgado. Origem, né? Então, você viu que aquilo ali, pra ela, foi uma ofensa, assim, de morte. Então, aquilo ali mexeu muito comigo. Eu falei, cara, eu acho que tem lógica o que ela falou. Vou entrar com a ação pra testar. Ainda falei pra ela, vamos entrar com a ação, vamos ver o que dá e tudo. E deu certo. Porque a história dela realmente fazia sentido. O que aconteceu com ele? Ele não sabia interpretar a história dela. Então, ele não sabia como resolver, achou que a história era mentira e escorraçou a mulher. Então, aí vai de novo daquilo que a gente falou da escutativa. Se ele tivesse prestado atenção no perfil da pessoa, se tivesse feito esse diagnóstico, essa fase investigativa bacana, teria entendido o que aconteceu, saberia como proceder, ou falaria, sua história tem lógica, mas eu não sei resolver. Vou indicar para outra pessoa, eu espero que a senhora ache. Mas escorraçar e botar para fora? Então, para mim, esses 2 casos, assim, me marcaram muito e me fez perceber a importância de um profissional que saiba interpretar o cliente que está na frente dele. A gente quando esse episódio sair no ar, a gente já vai ter lançado a nossa campanha de Dia das Mães. E aí, por que eu toquei nesse assunto? Na campanha eu vejo assim, até usando o que você falou, tudo que você falou, eu vejo que você fala muito sobre fé, sobre Deus, não sobre religião, mas sobre propósito. Eu acho que propósito é muito ligado à fé que a gente tem. Fé nas pessoas, fé na humanidade, fé no mundo, fé em Deus, fé em tudo. E no meu trabalho eu uso muito isso.
a fé. Eu acredito no que eu trabalho. E o podcast, eu sinto que as pessoas que sentam aqui é porque tem propósito. É pessoas que são conectadas com a nossa história, são conectadas com o propósito que a gente acredita, que é nas pessoas, são nas empresas. E tua fé influencia muito no teu trabalho, nas tuas decisões do dia a dia? Sim, eu venho de uma família bastante religiosa e a fé, para mim, ela é parte da vida. E assim, não é porque os pais obrigaram nem nada, é como a Bíblia fala, ensina a criança o caminho que deve andar, que quando crescer não vai se desviar. É a minha experiência. Então, assim, eu sempre fui muito estudiosa. Então, a pessoa, para falar alguma coisa e eu acreditar, tem que fazer muito sentido, porque eu vou pesquisar sobre aquilo. Então, eu pesquisei religiões e tudo, entendi, porque é bom a gente entender, porque a gente não pode ser ignorante no sentido de não conhecer e ficar julgando. A minha fé é melhor, a dele é pior. A gente tem que conhecer para não ter essa ausência do conhecimento, né? Cada um tem a sua fé. Cada um tem a tipo sua de fé. Crença. Eu penso que todos nós temos que ter uma espiritualidade. Isso, para mim, é básico. Eu não consigo nem entender quem não tem espiritualidade. Eu também não. Falo, mas você vive por conta? Você não acredita em nada? Tipo assim, nossa, onde vem sua força? Que estranho, credo, não confio. Mas a espiritualidade, para mim, ela é muito séria, muito mesmo. E eu me norteio muito por Deus. Falo, Deus, ó, tô aqui, sou vaso, o Senhor é o oleiro, então o Senhor vai me moldar, me instruir, me conduzir. Se precisar quebrar, quebra. Se precisar, quebra, reforma de novo, porque o Senhor tem poder e eu tô aqui à disposição. E é assim que funciona. E tem sido para mim assim desde sempre. Gente, que lindo ouvir. Meu Deus, eu me identifico muito com a tua história. Meu Deus, eu acho lindo, 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 lindo. Até continuando a parte da campanha, eu sempre tive muito receio de aparecer. Acredita? E eu sou super falante, né? A primeira vez que eu encontrei a Anne foi no aeroporto. E a gente tava assim na fila de espera, a gente pegou o mesmo voo. E a gente ficou horas conversando. Acho que nosso voo tinha atrasado, né? E aí eu já falei assim, meu Deus, adorei a energia dela. Gente, maravilhosa, vou conversar mais. E desde então a gente sempre foi trocando mensagem, tudo. E aí, pra campanha, as pessoas sempre me pediam pra entender por que eu falava tanto de transformar. O que eu transformo na marca? É exatamente isso. Eu vejo, até na nossa campanha saiu, que a gente reconstrói a marca. Porque tem muitas empresas que chegam na gente com o mesmo sentido que teus clientes chegam pra você. Eu não me encontro mais. Eu acho que essa vai ser a minha última alternativa de procurar para eu desenvolver a empresa. Senão, eu vou quebrar. Eu preciso aparecer, E isso influencia muito na forma que eu vou cobrar o valor. Se vai ser um valor mais acessível pelaquele perfil de empresa. Então, eu acho que hoje, o que falta, mas eu acho que a gente está cada dia trazendo mais ainda esse tipo de propósito, trazer de novo a confiança na humanidade. Sim. Voltar a acreditar que existe um lado bom, um lado humano, um lado profissional, né? E saindo um pouco dessa vibe, né? Que é muito maravilhosa, mas eu acho que quais os erros mais comuns que você vê quando as pessoas cometem quando tem dinheiro? E falando sobre propósito mesmo assim, quando a gente tem um propósito, a gente quer investir nele, né? Principalmente no negócio. Existe um erro mais comum que chega no teu escritório com esse tipo de situação? Existe. As pessoas, elas têm uma visão engraçada do dinheiro. Por exemplo, abri um negócio. Esse negócio era meu propósito, vou abrir, vou pegar um empréstimo e tal. Pô, beleza. Pegar um empréstimo para abrir teu negócio? Cara, isso tá super certo, vai lá. Aí abre. Aí o negócio começa a render. Caramba, meu negócio tá rendendo, meu Deus. Preciso agora ter um carro melhor, né? Já vi empresário andar? Mudar o padrão de vida. Já vi empresário andar de Clio, de Celta? Isso aí não existe. Vou comprar a BM. Vou comprar um Audi. Aí compra. Porque meu negócio está prosperando. Aí acontece uma situação, por exemplo, um Covid. Uma coisa que nunca a gente ia imaginar. Não consegue pagar o Audi. Não consegue pagar as contas da empresa. Não tem caixa, não tem capital de giro, não tem nada. O banco vai lá e... Aí o banco vai lá e pega o Audi. Então, isso é uma coisa que as pessoas elas não têm em mente. Elas não têm em mente, por exemplo, que um empresário andar de Clio faz todo sentido. E tá tudo bem, faz todo sentido. Porque se ele não está investindo no Clio, é porque ele está guardando um dinheiro de reserva de emergência para pagar o salário do funcionário,
para ter capital de giro se o faturamento daquele mês for fraco, para pagar as contas, às vezes para ampliar o próprio negócio. Então, um empresário não ter, por exemplo, uma casa de luxo, um carro topzera, um anel muito caro. Hoje em dia quer muito mostrar pro outro. Isso, né? isso. E assim, ó, o teu negócio está girando bem e você está andando, às vezes, do mesmo jeito que você estava antes, isso não quer dizer que você está fracassado, mas quer dizer que você está investindo e focando no lugar certo. Mas as pessoas, muitas vezes, elas não têm essa ideia. Elas falam assim, não, eu estou crescendo e eu quero que todo mundo saiba que eu estou crescendo. E assim, não é problema você querer mostrar o seu sucesso, mas tem que ser um sucesso consciente. Com o pé no chão. Com o pé no chão e planejamento. Porque é isso que falta Legal. muito nas empresas, a falta do planejamento. Você querer ostentar, tá tudo certo. Pô, mas você tem um capital de giro, tem aquela reservinha. Você pode tirar fazer essa retirada da tua empresa? Isso. Ou fazer, por exemplo, a confusão entre CNPJ e CPF. Essa é polêmica. Isso é batata. Pô, a minha empresa está faturando, vou aproveitar esse dinheirinho aqui e pagar essa continha aqui do meu CPF. Aí começa a confusão. Aí depois já não sabe o que é do CPF, o que é do CNPJ, então isso também causa conflito na hora que o empresário está alavancando. Então, às vezes, isso pode ser uma pedrinha de tropeço que te impede de dar aquele estouro e crescer bastante. Aí, às vezes, por conta de uma situaçãozinha específica, você retrocede e quase estaca zero. Então, isso, infelizmente, acontece muito. Por isso que a maioria dos empresários quebra antes dos 5 anos. Porque a gente tem uma fase, né, para desenvolver a empresa. É 3 anos, se eu não me engano? É né? a média. É a média. 3 anos. E aí 5 você decide se vai continuar ou não. E muitas acabam fechando. Nossa, e é muito... Eu acho também que falta um pouco de resiliência, né? Nessas determinadas situações de fechar, se não fecha, se tenta mais um pouquinho, aguenta mais um ano, mas é muito difícil manter um negócio mesmo quando você não tem planejamento. Sim, e acaba que muitas vezes a pessoa também... Isso aí é ensinamento antigo, mas ele faz muito sucesso. Por exemplo, a pessoa vai lá e abre a empresa. Aí ele tem aquele funcionário de confiança. E daí ele bota no funcionário de confiança a responsabilidade de dono. Você é o meu braço direito. Pô, mas o braço direito precisa do corpo inteiro. E cadê o corpo? O corpo está na rua, está ostentando, está fazendo vídeo, mas não está lá. Então, o braço direito sozinho, sem o corpo, ele não tem funcionalidade. Ele fica pela metade, ele fica incompleto. Então, isso também causa muito impacto na vida financeira. Por exemplo, eu já trabalhei em lugares que eu falava assim, ó, isso aqui não é um negócio, porque não tem dono. O dono, ele só vem aqui, passa um tempo e vai embora. Isso para mim não é dono. Isso para mim é um pagador de boleto. O dono, ele está aqui. Ele veste a camisa, ele toma o café da empresa, ele sabe o nome do funcionário, ele sabe o que o funcionário está fazendo, ele sabe qual que é a dor do funcionário, o que ele gosta de fazer no lazer. Ele conhece a persona do funcionário. Ele sabe os buracos que tem na empresa dele. Ele sabe a mancha no chão. Ele não vai lá só pagar o boleto. Ele vivencia a rotina do escritório. E isso faz muita diferença, porque quando você tem aquela noção de eu sou o dono, isso aqui é meu, cara, você quer cuidar do que é seu. Você quer proteger, você quer abraçar, você quer cuidar, você quer que cresça. Você não quer que ninguém fale mal. Você não quer que ninguém fale mal, você não quer que fique sujo. Se for preciso, você vai lá passar um paninho no chão. Isso não é demérito, aquilo é seu. Mas se a pessoa fica colocando essa responsabilidade na mão de um terceiro, a chance do negócio prosperar, ela cai. Com certeza. E quais estratégias você pode indicar, assim, simples mesmo, estratégia simples, para uma pessoa adotar isso a começar a reorganizar as suas finanças? Meu namorado vai amar esse episódio. O primeiro de tudo que eu indico para todo mundo, e as pessoas ficam assim, mas é isso? Eu falo, sim. Eu gosto do básico que funciona. É realmente você botar num papel, que eu sou velha guarda, eu gosto de botar um papel. Ou você, que são mais modernos, botar numa planilha, quanto que você recebe? A maioria não sabe. Quanto que você recebe? Não sei. E quanto que você gasta por mês? Aí sabe. Não sabe. Jura? Não sabe? Não sei. Pô, você não sabe quanto que você ganha, quanto que você recebe, a sua vida financeira é uma desordem. Então, aí começa o problema. Então, você tem que planilhar ou colocar no papelzinho. Quanto que você ganha? Ah, eu ganho 3 mil reais. Pô, beleza. Quanto que você gasta de conta ordinária? Conta de luz, de água, São supermercado, fixas, né? são fixas. Ah, eu gasto tanto. Beleza, então é 3 mil menos tanto. Paga colégio?
paga um cursinho, você paga uma academia. É fixo? Coloca aqui também. Quanto que você gosta de sair final de semana? Quanto que você gasta, assim, em média, normalmente? Eu não sei. Mas tem que saber, porque você tem que ter uma faixa limite. Para aquele dia que a sua faixa limite estiver esgotada, você não sair de casa. E tá tudo bem, porque você está se reorganizando financeiramente. Então, o primeiro conselho mais básico, mas é o mais eficiente, é saber, ter na ponta do lápis. Quanto ganha, quanto recebe, quanto gasta. E a partir daí, fazer um planejamento financeiro de quanto que eu devo guardar. Por que eu vou guardar esse dinheiro? Porque as pessoas falam assim, eu vou guardar dinheiro para quê? Qual que é o seu sonho? É trocar de carro? Não tem vontade de viajar? É casa? Uma viagem bacana, você não tem vontade de fazer? Pô, você tem um filho, você não quer dar um negócio legal pro seu filho? Fazer uma poupancinha lá, R$ 50 por mês? Para quando ele tiver 18, poder dar uma entrada numa faculdade, talvez um carro, uma casa? Então, é isso que tem que saber. Na ponta do lápis. Quanto ganha, quanto gasta, traçar os objetivos, os sonhos, as metas e botar prazo. Trabalhar com prazo é a melhor coisa que existe. E até é bíblico. Deus trabalha com prazo. Então, a gente também tem que trabalhar com prazo. E tem muito casal que chega pra você e com esse tipo, ou divórcio, com esse tipo de problema. Tem. Que você fala assim, se vocês tivessem conversado antes. Tá aí, tem. Muito chega e fala assim, doutora, eu tô me divorciando, mas e as dívidas? Ué, a dívida é do casamento? Como é que era o regime de casamento? É comunhão parcial? Eu vi que, parte da dívida é sua? Eles criaram outra, né? Outra regime de comunhão. Ou já existia, não sei. É uma que você tem... Pode cortar se eu tiver falando coisa louca. Que tudo que tá dentro do teu casamento foi construído com vocês, é de vocês. Quando sair, é separação. O que é teu é teu. É que assim, quando você casa... Tipo, serve muito pra quem é empresário. Por exemplo, se eu recebo um processo, eu que assumo, não é o meu esposo. Como normalmente, se for total, os dois assumem a bronca. Nesse caso, é separado. Não chega a ser um regime, mas quando você vai se casar com alguém, você pode fazer um pacto nupcial. É tipo um contratinho de assim, vamos definir como que vai ser o nosso regime de casamento? Então, assim, você vai lá e fala assim, a gente tem esse regime de casamento aqui, de separação total, parcial, junta tudo, enfim. Mas, em eventual situação de divórcio, é assim que funciona. Em uma situação de dívida, é assim que vai funcionar. Então, o pacto nupcial, feito antes do casamento, ele vai definir as regras das finanças do casamento. Hoje em dia tem sido feito isso até para namoro. Não, e olha, assim, por experiência própria, né? Eu vou casar daqui a 1 ano, por aí. Não, em nome de Jesus. Fé em Deus. E a gente antes, quando a gente começou a namorar, a gente vai fazer 1 ano agora, a gente deixou muito claro quanto um dos dois ganhava. Então, ele sabe exatamente quanto eu ganho, eu sei exatamente quanto ele ganha. E ele sabe muito bem quanto que eu gasto e que não é tirado. Eu faço uma retirada dentro da empresa, né, da minha. E ele também é dono de uma empresa, né? Então, eu sempre deixei muito claro para ele a questão de processos. Como a gente lida com marcas, acaba vindo uma outra reclamação, né? Enfim, a gente nunca recebeu o processo, graças a Deus. Mas eu sempre fui muito precavida nisso. Sim. Então, eu sempre, desde quando a gente começou, tipo, no primeiro mês de namoro, a gente já falou sobre finanças, quanto futuramente um poderia investir com o outro, mesmo namorando. Olha só. A gente já deixou muito claro, tipo, eu tô investindo nisso tanto, você tá investindo nisso tanto. E eu acho que fez uma diferença absurda na confiança. Porque até, voltando para essa parte de processo, por isso que eu perguntei a mais desse regime, como que funciona, porque eu achei interessante quando um ou outro tem uma dívida, não que seja o nosso caso, mas pode ocorrer, um ou outro tem a dívida, o outro não assume o problema do outro, entendeu? Ou até, por exemplo, filhos que fazem dívida no nome dos pais, ou que existe muito isso, né? Existe. Não caia sobre o cônjuge. Esse é o cenário ideal. Uhum. Mas, assim, a gente tem que trabalhar com a cultura do brasileiro. Veja, num país, e eu falo assim, cara, eu sou patriota pra um caramba, mas a gente tem que trabalhar com a realidade do nosso povo. Num país que as pessoas pegam o Bolsa Família para gastar com tigrinho. É o fim. Então, esse tipo de acordo antecipado, ele acaba se tornando difícil. Hoje em dia, ele é um pouco mais comum
do que há alguns anos atrás. Hoje em dia ele é mais comum. Mas ainda assim, ele é muito raro. É difícil acontecer isso entre as pessoas. Esse tipo de conversa? Esse tipo de conversa é muito difícil. Porque assim, ó, uma coisa que as pessoas têm tido em mente também é aquilo assim, eu não vou contar pra ele quanto que eu recebo. Ai, gente, que horror. Eu não quero saber. Senão daqui a pouco ele vai estar querendo me pedir dinheiro emprestado. Acho que você não escolheu bem, assim, eu penso, né? Eu também penso assim, mas infelizmente as pessoas elas têm desconfiado muito. E assim, ó, num universo que as pessoas preferem ficar com qualquer um a ficar sozinha, esse tipo de conversa ele fica cada vez mais difícil. As pessoas não conversam. Por isso que vira e mexe a gente vê aqueles memes de aluguei uma casa para morar com a minha namorada me deu o pé, queria 50% da casa e descobriu que era alugada. Então as pessoas acham que aquele caso isolado é uma regra. Só que assim, ó, todos nós somos regra. Nós não somos exceção. Esse tipo de situação é uma exceção. Então, é bom você estar num relacionamento, saber quanto que o outro ganha, saber quanto que gasta. Ou seja, ter parceria. E muitas pessoas falam assim, a dívida é dele. Tá, mas ele fez a dívida para quê? Aí ele fez a dívida para comprar um carro. O carro é para a família? Você usa o carro? É exatamente o que eu penso. Eu fui criada pra, assim, não criada pra pensar assim, né? Mas Você foi criada para ter aquele pensamento da família, meu do grupo. pai é militar também, eu não sei se eu te contei. Sim. Mas ele foi uma pessoa que me ensinou a ser muito pé no chão. E o casamento da minha mãe foi muito claro. Minha mãe trabalha, ela se formou quando ela estava casada com ele, então ele foi uma pessoa que ajudou muito ela. Claro que a gente tem outro tipo de pensamento, né? Não vamos pensar tipo, tu separou, vou tomar tudo. Mas ele sempre me preparou muito para o futuro. Porque eu abri uma empresa com 18 anos. Olha só. Né? E ele sempre me preparou judicialmente para tudo. Financeiramente também. Então, ele sempre me botou com um contador. Tipo, com 6 meses de... Pensei em abrir uma empresa, ele já tá aqui, eu vou pagar 3 meses da tua contabilidade. Importante. Então, eu sempre pensava, quando eu arrumar um namorado, um marido, eu vou ter esse tipo de conversa. Porque não dá pra separar e eu ter que brigar por uma coisa que poderia ter sido muito resolvida, né? Esse que é o problema. E assim, é por isso que o advogado de direito de família, ele lida bastante com isso. Ele lida com os sentimentos das pessoas, com as mágoas. Eu, como advogada bancária, eu lido também com as mágoas, mas eu lido com partes um pouco mais concretas. Por exemplo, o que a gente vai fazer com essa dívida? Então, eu sempre tento trazer esse pensamento racional para a vida das pessoas, sabe? Porque a dívida é dele. E é a realidade, né? Mas, assim... Tipo, você não faz uma dívida sozinho. A dívida é dele porque está no nome dele, mas você não usufruiu do dinheiro? Ou ele pegou um dinheiro para ele viajar sozinho? É uma parte muito egoísta, né, do ser humano. Sim, e assim, quem está comigo sabe que eu sou bem transparente. Eu não fico de milindre. A pessoa que vai me contratar, vai conversar comigo, eu sou muito gentil. Mas eu não passo pano para ninguém. Então, eu sou gentil, mas eu sou direta e objetiva, porque a minha ideia é ajudar. Eu não estou ali para falar o que ela quer ouvir. Eu estou ali para falar o que ela precisa ouvir. E ser sincera. Então, eu falo assim, olha, você vai conversar comigo e eu vou te falar o que está acontecendo, eu vou te passar algumas alternativas. E tá tudo bem se você não quiser fechar comigo, mas você vai sair daqui, da nossa reunião, consciente das possibilidades. Fechar comigo ou não é uma opção e tá tudo certo. Mas você não vai sair daqui no escuro. Então, uma pessoa que conversa comigo, se ela gosta do meu jeito ou não, ela sai de lá sabendo como que ela resolve, como que ela se meteu naquilo também. Então, não fala assim, a dívida, ela apareceu. Não, a dívida não apareceu. Não apareceu. Você foi lá no banco, sentou com o gerente, assinou e gastou o dinheiro. A gente quer saber agora como que você gastou e se você planejou o pagamento. Porque, assim, uma coisa até que eu estava conversando com o meu sócio esses dias. Antigamente, as pessoas iam no banco. Como que elas iam no banco? Elas tinham uma roupa específica, elas iam arrumada com uma pastinha debaixo do braço. Hoje é dia de conversar com o gerente, vou pedir um empréstimo. Chegava o gerente... Já tinha tudo programadinho. Já tem tudo programado. Eu preciso do dinheiro para isso. Está aqui a minha pastinha. Como eu vou pagar? Eu vou pagar em tanto. Eu já tenho o planejamento do plano A, o B e o C, tudo certo. Hoje em dia a pessoa está no celular, pensando besteira. Rapaz, acho que eu vou fazer empréstimo. Eu aqui peguei, beleza. Acho que eu vou sair, gastar, comprar as blusas. E vai.
e não sabe como que paga. Aí o dinheiro some e fala assim, caramba, olha o desconto que está vindo aqui na minha conta de um empréstimo. Com o que eu gastei esse dinheiro? Com roupa. Eu ainda tenho essa Nem roupa? sabe. Nem sabe. Então, isso que acontece também. E tem uma forma, assim, que você acha que os bancos, as instituições financeiras, elas poderiam ter uma responsabilidade para passar para o cliente como uma educação financeira? Por exemplo, vou começar a construir, eu e o meu marido, enfim, e vamos fazer um financiamento. Será se eles não teriam como chegar para a gente também e falar assim, ó, tá, vocês ganham tanto, porque eles sabem quanto a gente ganha, Sim. né? Eles precisam saber disso. Caso aconteça uma separação, enfim, não sei. Teria que ter como um tipo de conversa nesse sentido? Tem. Como que eu vou explicar isso? Quando você vai no banco fazer um empréstimo, o gerente que te atende, que é um funcionário do banco, ele vai fazer o seu rating, que é a sua qualificação dentro do banco. Esse rating, ele é classificado de A a H. Então, ele vai ver qual é o perfil de cliente que você se enquadra, para ele conseguir estabelecer o limite de crédito que ele consegue te dar, e a quantidade de parcelas e a forma de pagamento, e principalmente a taxa de juros. Cada banco ele tem uma taxa de juros e o mercado tem uma média. A média é para a gente se guiar, mas ela não é uma obrigação. Então, cada gerente ele vai fazer esse perfil. Só que tem gerentes e correspondentes bancários também que eles falam assim, vou te dar um golinho a mais, porque eu sei que você vai me pagar. Confio em você. Vou te dar um golinho a mais, ó, ali, como que você vai gastar e tal. E dá mais crédito do que aquele perfil permite. E aí a pessoa se endivida. Então, isso acontece muito. Por exemplo, aposentado e pensionista, então, eles são os reis do endividamento. Porque aí vai no correspondente bancário, que ele fala assim, eu vou dar um jeitinho aqui, e aí você vai conseguir mais crédito. E aí a pessoa fica mais endividada. E mais endividada. E aí você vai ver, tem aposentado que ele recebe 1.518 de salário, que é o salário mínimo do Brasil, mas só cai na conta dele R$200. Sério? Meu Deus. R$200. E aí você fica assim, como assim? Não, você recebe 1.518. Mas quando chega na conta, cai R$200. Eles abatem tudo. Abate tudo. Então, assim, é muito complicado. Por isso que eu sempre falo para as pessoas que elas têm um aposentado, um pensionista ao redor, dá uma assistência. Você tem um avô, um pai, uma tia que é de mais idade, dá uma assistência. Tia, avó, mãe, já pegou o teu salário esse mês? Você puxou o extrato? Você viu o que está sendo descontado lá? Por exemplo, semana passada saiu aquele escândalo lá do INSS. Ontem saiu os dados que o golpe já está em 90 bilhões. Meu Deus. 90 bilhões é um escândalo maior do que o mensalão. É um super escândalo. O Brasil nunca teve um golpe desse tamanho. E por que isso está acontecendo? As pessoas não sabem quanto recebe. Tem gente que está sendo descontada desde o início do golpe e nunca percebeu, porque não sabe quanto ganha, não sabe quanto gasta. Então, o dinheiro cai na conta e fala assim, deve ser isso mesmo. Mas nunca puxou um extrato, que é uma atitude super simples. Baixa o aplicativo do INSS, olha. Baixa o seu aplicativo do banco, olha. Mas as pessoas não olham. E daí elas vão dando margem para golpistas como esse de semana passada aplicarem um golpe desse. 90 bilhões. É muito dinheiro. Muito dinheiro. E assim, esse dinheiro faz falta. Porque uma pessoa que recebe um salário, meio salário, qualquer R$50 faz diferença. Com certeza. R$50 é um quilo de carne, é um pacote de açúcar, um pacote de arroz, de pessoas que não têm. Então faz toda a diferença. Aí a gente volta ao início. Por que aconteceu isso? Porque não sabem quanto que ganham, quanto que gastam. Meu Deus, e é uma loucura, né? Pensar É uma loucura. que, gente, eu nem imagino. É uma loucura, assim. E todos os dias eu recebo mensagem de pessoas, Anne, você viu o golpe? Vi. Estou passada junto com vocês. Nossa, eu estou chocadíssima junto contigo. E, Anne, tem como resolver? A gente tem como resolver. Vamos ver tudo. E conversa com as pessoas. Então, eu tenho recebido muita mensagem sobre isso. E as pessoas falam assim, mas meu Deus, mas como que aconteceu isso? Você puxou o seu extrato desse mês? Não puxei. É por isso que aconteceu. Porque as pessoas não sabem quanto que ganham, quanto que gastam e quanto que tem que receber. E é uma loucura, né? Eu fico assim, gente, imagina você não saber quanto você ganha. Quanto que você pode gastar?
né? Comum demais, comum demais. Aí por isso que as pessoas usam o limite do cheque especial, como se fosse extensão do salário, usa o limite do cartão de crédito. Eu vou pegar aqui o limite do cartão de crédito. Depois aí eu pago um pouquinho. Depois eu pago. O mínimo. Isso, o mínimo, aí vira aquela bola de neve. Ou ficam pegando empréstimos da Uber, que agora disponibiliza empréstimo. Sério? Disponibiliza. O aplicativo da Shopee disponibiliza empréstimo, o pessoal tá pegando lá também. Como que vai pagar? Depois eu vejo. Aí Eles vem a não bola vão de neve. cobrar, né? Eles já têm tanto dinheiro, as pessoas devem pensar assim, né? Pensam, falam assim, eu vou pegar R$300, que para eles não vai fazer diferença. Vai vendo se eles não vão te cobrar. Meu Deus, gente, eu tô passada. É. É muito doido quando a gente fala muito sobre dívida, né? Sim. Porque acho que 1 em 10 pessoas, acho que 9 têm dívidas, né? Hoje tem um estudo que fala que 78,8% das famílias brasileiras estão endividadas. Meu Deus do céu, gente, que horror. Anne, a gente já falou muito sobre a tua área da advocacia, que transforma muitas vidas, né? Muda, traz para a realidade de novo muitas pessoas, né? Sim. Mas eu quero saber como que você se tornou apaixonada por corrida e como que o esporte impacta na tua carreira, na tua vida do dia a dia. Quando eu comecei a correr, eu corri porque eu precisava desestressar. Lidar com o endividamento é você não só lidar com a dívida, mas você lidar com a pessoa endividada. Então as pessoas vinham, me contavam o problema e as dores e eu não sabia administrar aquilo. Então eu abraçava aquilo, chamava de meu e levava para casa. E ficava, como que eu vou resolver? Meu Deus. Você faz terapia? Não. Tá. Eu corro. E eu ficava assim, meu Deus, como que eu vou resolver isso? Então aquilo me consumia. Eu falava, meu Deus, eu tenho que achar uma forma de me desapegar disso, porque senão eu vou infartar e não vou resolver o problema de ninguém. E aí começa dor de cabeça, olho piscando, caos. E daí me apresentaram a corrida. Falaram assim, em Cascavel tem um grupo de corrida de advogados, vamos lá participar. Eu falei, fechou, vou lá participar. E fui. E acabou que as meninas que eu me entrosei, elas corriam muito. Eu falava, meu Deus, para ficar com elas, eu tenho que correr bastante. Então, eu me obrigava a correr para ficar do lado. Sim. Então, eu fui pegando amor pela coisa. E daí, eu fui melhorando, fui ficando mais forte, mais rápida, fui. E no ano passado, eu tomei a decisão de ter o meu próprio escritório, que para mim foi um super desafio, porque eu sempre trabalhei para os outros e gerenciava o escritório deles. E eu falava assim, eu acho que já está na hora de eu gerenciar o meu. E fui lá e falei, não, vou pedir a conta, vou abrir o meu escritório. E daí as pessoas falavam assim, se você tem coragem para abrir seu próprio escritório, você tem que ter coragem para cortar o cabelo, para ter o cabelo curto. Eu falei, cara, cabelo curto não. Eu gosto de cabelo comprido. O que uma coisa tem a ver com outra, Porque né? as pessoas falam assim, se você não tem coragem de cortar o cabelo que cresce, você não tem coragem de fazer nada. Eu falei, não, tem que procurar uma outra coisa. Eu falei, vou fazer uma maratona. Porque vocês têm coragem. Difícil? Se eu tenho coragem de abrir meu escritório, eu tenho coragem de fazer uma maratona. Daí eu me inscrevi. Falei, vou me inscrever, depois eu treino, depois eu vejo isso aí. Então, para mim, o esporte ele foi um divisor de águas no sentido de me tornar uma profissional mais empática. Porque aí, se eu tenho um autocontrole sobre mim, eu tenho autocontrole sobre as minhas emoções, então eu consigo Porque receber. eu acho que a corrida trabalha muito Trabalha psicológico, muito, né? muito. Principalmente assim, porque você está correndo, cara, você não pode falar, você não pode conversar, você não pode nada. Você tem que correr, ficar focado, pensando em nada. Então, a corrida, para mim, ela foi muito importante para lapidar a profissional que eu sou. Para me dar paciência para ouvir, para me dar discernimento para entender a situação que a pessoa está passando. Porque aquela história que ela está me contando tem um sentimento por trás, então eu preciso entender o que está acontecendo. Então, ela me ajudou a ter esse pé mais firme, ter mais postura, mais consciência e mais equilíbrio para cuidar das situações. E te dá uma autoestima, assim, até como profissional, né? De autoconfiança. Dá, com certeza. E quem que é as tuas maiores inspirações, assim? Seja na vida, seja na área profissional? Eu tenho inspirações próximas. Eu tenho amigas que, para mim, elas são incríveis. Eu tenho um grupo de amigas que a gente corre de madrugada, que as pessoas falam assim, você corre esse tanto porque você é solteira. Oxê. Assim, não. Eu corro porque eu me programo. Todo mundo culpa a solteirice, né? Falo, não, gente, é porque eu me programo. Por exemplo, a Sabrina, que é a idealizadora desse nosso grupo da manhã, ela é mãe, ela é profissional, ela é esposa, ela limpa a casa, ela faz café pro filho, Tem a faz Patrícia almoço. também, né? Tem a Patrícia, Gente. tem a Carla, ela comanda a empresa junto com o marido.
ela corre, ela leva os filhos para natação, ela faz comida, ela limpa a casa. Então, assim, e por isso que aí a gente volta ao que eu falei no início, da valorização de um programa como esse seu. Porque a gente tem aquele estigma ruim de que só consegue quem está longe. Ah, o Joel J conseguiu porque ele tá do sucesso. Isso, ele já conseguiu porque ele já é grande, ele tá assim, assim, assado. Não. Às vezes tem um cara do teu lado que o cara é fera. Tem uma mulher do seu lado que é fera. Ele tem uma história para contar incrível. Tem uma história para contar que te inspira, te motiva e é um cidadão, como meu pai fala, é um afegão médio igual você. Então, por isso que eu valorizo programas como esse, que traz a realidade das pessoas ao nosso redor. Do nosso redor também tem pessoas vencendo. É só você olhar para o lado. Pô, tem um cara aqui que está vencendo também. Porque a gente só quer ficar assim, né? Nossa, aquele lá longe venceu, ele conseguiu porque ele é especial. Não. Ele conseguiu porque ele deu a cara a tapa. Você também está disposto a dar a cara a tapa? Sabia que do seu lado tem um cara que deu a cara a tapa e ele conseguiu? Afegão médio, igual você. Então, se ele conseguiu, você também consegue. Vamos ver o que ele fez? Como que ele se organizou? Como que ele se programou? Você também vai conseguir. Então, isso, para mim, é importantíssimo. Então, eu olho muito ao meu redor para ver quem são as pessoas que estão vencendo, para ver assim, o que ele está fazendo. Ele é sortudo? Acho difícil. Vou lá conversar com ele. E assim funciona. E, Anne, uma coisa assim, a gente falando da tua solteirice, é muito engraçado, porque as pessoas, assim, eu te acho uma mulher extremamente com sucesso. Você é independente, você tem tua vida, você manda em você, você não tem que dar satisfação de nada, assim, não que seja negativo isso, né? Porque quando a gente namora, casa, você também não precisa ficar dando satisfação de tudo. Sim. Mas você se organiza, né, pra tudo. E uma coisa que uma mentora minha falou, hoje eu faço mentoria de carreira, né? Destrava algumas coisas pessoais, enfim, e ajuda muito na parte profissional. E ela comentou uma coisa pra mim, que assim, quando você tá... Antes de eu já estar como eu estou hoje, né? Ela falava assim pra mim, quando você destrava algo em você, você destrava a tua vida pessoal. Às vezes, o amor da sua vida tá esperando você se preparar. Sim. Você se sentir segura com você. Você tá realizada no teu trabalho. Eu tiro por mim. Quando eu comecei a namorar, principalmente pelo meu ser mais velho, enfim, eu tomei outro posicionamento como empresa e como empresária. Antes eu não gostava de aparecer, não... Tipo, eu ia pra eventos, não fazia fotos. E eu conheço muita gente que, gente, tem muitas histórias legais. Que ainda vai vir muita gente pra cá, enfim. E elas falavam assim, você tem que aparecer, tudo. E antes, muito antes de eu conhecer ele, mas no ano passado, eu ficava, eu tenho que aparecer. Eu vou aparecer. E as pessoas, quando eu comecei a... Você tá aparecendo por conta dele. Ah. Não, ele que te colocou ali. Eu escutei muito isso. Ai, que horror. E eu ficava assim, tá bom. Tipo, nunca rebati, sempre falei, tá bom, quem me conhece sabe, né? Igual você mesmo, assim, falar, acho o que pensar. Mas eu percebi, com a mentoria, que as pessoas dão esse valor porque hoje ainda é muito a parte do machismo, querendo ou não, né? A mulher, ela só é bem-sucedida porque tem um marido que tá bancando a casa. Só que não é. Você é bem-sucedida, falando como solteira, né, a Anne... Você já tem tua vida, você já tem teu carro, você já tem teu escritório, você já tem uns clientes ali. E aí, tá, e quando o homem chegar, o que ele vai acrescentar? Ele vai mudar alguma coisa na tua vida? Você vai querer uma pessoa que esteja no mesmo nível que você. E é assim que funciona a vida, né? E aí, uma coisa que eu falo muito, tanto para as minhas amigas que estão solteiras, tudo, quando a gente encontra uma pessoa que quer o nosso bem, a gente flui muito mais o sucesso do que a gente está agora. Então, às vezes o casamento, ele vai vir só para somar, para te destacar mais ainda, você vai melhorar mais ainda na tua corrida, porque você vai se organizar, porque quando você voltar, o teu café vai estar pronto. Sim. Aí vai dar tempo de você tomar banho e depois ir pro escritório. Então, assim, as pessoas esquecem muito que a vida, quando começa a dois, é duas pessoas fazendo. Então, otimiza tempo. Por isso que essas pessoas conseguem, usando o teu grupo que você participa, elas têm esposos incríveis. Inclusive, eu conheço algumas, né? E tem esposos que ajudam ela a ter essa carreira, a se destacarem. E eu vejo que as pessoas não entendem muito isso, né? Sim. Tem dois lados da moeda, né? Por exemplo, eu sempre evitei essa coisa de será que fulano está sendo machista?
Porque eu acho também que a gente acaba criando uma desculpinha. Sim. Ah, eu não consegui tal coisa porque ele é machista. Ah, eu não fiquei bem em tal situação porque todo mundo aqui é machista. Então, eu sempre tentei enxergar outras alternativas para não ficar usando aquilo ali como uma desculpinha para mim. Então, às vezes eu penso que muitas pessoas falam assim, ai, mas e o marido? O marido está a caminho. A palavra de Deus fala em 2 Pedro que Deus já providenciou tudo relacionado à vida. Marido faz parte da vida porque está lá no Gênesis, que não é bom que o homem esteja só. Então, o marido está relacionado à vida e uma hora ele vai chegar. Mas eu acredito que seja mais ou menos como você falou, que a vida precisa estar equilibrada. E então, eu penso que quando as pessoas falam assim, está faltando marido e tal, porque falta talvez só esse golinho para a vida perfeita, para a vida equilibrada, 100%. Eu, por exemplo, tenho uma vida equilibrada. Eu hoje estou super feliz com o escritório que eu estou construindo. Eu tenho um sócio que a gente tem uma conexão fora da curva, a gente tem uma amizade massa. A gente tem os estagiários dedicados, eles, assim, o olho brilha. Isso para mim é importante. Fala assim, cara, o dia que você estiver infeliz aqui, você me fala. Porque isso aqui tem que ser um ambiente saudável. Eu não estou criando um estagiário. Eu estou criando um profissional full. Você vai sair daqui full. Você vai saber atuar, se vender, administrar teu escritório. Então, eu quero que você esteja feliz aqui. Então, se você não tiver, você me fala. Então, eu estou bem no esporte. Agora estou com a vida alimentar equilibrada. Estava comendo meio mal, agora estou comendo bem. Então, eu penso que, às vezes, as pessoas falam assim, e o marido? Mas é para fechar o pacote. Uhum. Mas tá tudo certo, uma hora ele vem. E é como você Melhor falou, quando do que vier... ficar escolhendo Isso. e vem qualquer pessoa Exatamente. e desequilibra E tudo. desanda tudo. Uhum. Então, quando vier também, já vai chegar com a casa toda equilibrada. E a casa, no caso, sou eu, que estou aqui equilibrada. Então, eu penso que as pessoas têm que ver isso, como você falou, se organizar, para não achar que o marido, a esposa, vai ser a salvação. Não pode ser a salvação. Você tem que encontrar a salvação em si. Porque, senão, daqui a pouco... não vou dizer que divorciou. Digamos que ele morreu. Quanta gente a gente não conhece aqui que está infartando com seus 30 anos. Uhum. Então, você casa e o seu marido com 30 anos infartou. O que vai sobrar da sua vida? Tem que sobrar alguma outra coisa. Então, eu penso que está faltando muitas pessoas olharem para si. O que você quer? Se conhecerem. Quem que é você? Tanto que quando eu faço entrevista, eu sempre pergunto assim, quem que é você? A pessoa não se conhece. A pessoa não sabe o que ela é. O que você planeja? O que você sonha? Qual que é o teu objetivo? O que faz teu olho brilhar? As pessoas não sabem. Então, eu penso que todo mundo tem que ter uma vida equilibrada. Mental, espiritual e física. Se um desses está desequilibrado, todo o resto desanda. todo o resto desanda. Chegando alguém bacana ou não. Principalmente, eu acho que o espiritual. É que eu sou suspeita para falar. Porque eu acho que quando você não tem fé em nada, você vai ter fé em você por quê? Não tem. Cadê o propósito? Não tem. E não tem mesmo. Então, isso, assim, as pessoas que trabalham comigo, que são meus estagiários, enfim, elas sempre ouvem eu falar isso. Meu querido, bebeu água hoje? Cuidou de você? Cuidou de você? Fez aquela oração bacana de entrar? Deus, já está entregue meu dia? Estou dizendo assim, tem que fazer... Não, Deus, o espaço aqui é teu, somos todos obras tuas, usa a gente como instrumento. Esse dia está entregue nas tuas mãos, amém. Entrou, vai trabalhar. E acaba que isso internaliza também aquele sentido de eu estou aqui por um motivo. Eu não estou aqui a passeio. Eu sempre falo isso. Falo assim, a gente não está aqui a passeio, a gente está aqui a trabalho. Qual o trabalho que a gente vai exercer, a gente vai descobrindo. Mas a gente não veio aqui a passeio. Então, é sempre importante ter isso em mente. Ai, que lindo, gente. Eu tô amando esse episódio. Anne, pra gente finalizar, eu vou te fazer 3 perguntas de bate-pronto, tá? Como você enxerga o futuro da advocacia bancária no Brasil? Eu enxergo ela muito promissora, desde que os advogados eles se qualifiquem. Porque a quantidade de endividados ela está crescendo. E a tendência é crescer mais ainda. Mas esses advogados eles vão ter que estar preparados para receber esse cliente. Tanto para receber ele como um ser humano, entender o ser humano que está ali na frente dele, quanto entender a problemática para saber resolver. Se emocionar que tem muito cliente e não saber desenvolver, vai levar esse advogado à frustração e ao fechamento do escritório. Legal. Quais são os teus próximos projetos ou sonhos para a vida pessoal e profissional? Para a vida profissional, eu espero
até o final do ano, se Deus permitir, tá com o dobro de equipe que eu tenho hoje no escritório. O escritório ele tá crescendo de uma forma orgânica, muito bacana. Então, eu tenho essa ideia de até o final do ano, máximo início do ano que vem, já tá com o dobro da equipe. Para a vida pessoal, eu tô igual você. Falando assim, Deus, esse ano Vou casar. eu vou conhecer alguém, ano que vem eu vou casar, né? Então, já estamos registrados aqui, então, porque Se eu Deus quiser. sou mulher crente, né? Profetizando, a palavra tem poder. E Deus trabalha com prazo. Então, É bom botar prazos. É bom botar Metas prazo. em tudo da vida, gente. Deus Não trabalha é só sobre com prazo, eu casamento. também tenho. Sobre tudo. Eu, ano passado, eu coloquei isso como meta. Eu falei, Deus, eu não vou começar 2025 como meu 2024. Eu vou começar diferente nessa área. Então, o Senhor tem que me dar os sinais de como que eu vou proceder. E o meu 2025, ele começou absurdamente diferente de 2024. Que bênção. Trabalhei com propósito, com meta e botei data. Falei, Deus, ó, esse aqui nessa data, esse aqui nessa. E Deus, graças a Deus, está abençoando. Ai, que bom. E qual legado você gostaria de deixar para os seus clientes e para quem acompanha seus trabalhos, como pessoa também? Eu quero que todos vejam que eu estando perto ou estando longe, enfim, eu quero que eles lembrem de mim como uma pessoa gentil, que acolheu eles quando foi necessário, teve firmeza para administrar o que eles trouxeram para mim, mas, acima de tudo, deixou um exemplo para ser seguido. Porque mais do que a gente falar, a gente tem que dar o exemplo. Então, eu me policio bastante para dar às pessoas ao meu redor um exemplo de tudo, de profissional, de ser humano, de filha, de amiga, para realmente deixar uma marca e não uma cicatriz nas pessoas que estão ao meu redor. Nossa, e eu tenho certeza que você está deixando esse legado, você está Espero em construindo Deus. ele, né? Anne, eu amei você aqui, meu Deus. Falamos sobre casamento, que é a parte que a gente mais ama. Falamos sobre trabalho, que é a parte também que a gente mais se destaca como Sim. empreendedoras. Falamos sobre tudo um pouco, né? Foi. Mas principalmente eu acho que esse episódio foi muito sobre fé também, sobre Sim. o propósito, sobre a essência. E é algo que eu trabalho e luto muito em cima dentro da minha empresa. E eu vejo outros empresários fazendo a mesma coisa. Então, muito, muito obrigada por ter participado. Tenho certeza que o pessoal vai amar. Eu fico muito feliz de ter participado e assim, ó, para mim essa questão de fé, eu acho muito bacana que ela tá se disseminando entre as pessoas. Porque antigamente tinha aquele estigma, né, de, eu sou uma pessoa de fé, vou deixar aqui guardadinho, escondidinho. Mas é bom a gente que tem o próprio negócio, que está crescendo, mostrar assim, eu estou crescendo porque eu trabalho e Deus está na frente. Então, você quer vencer também? Coloca Deus Na frente que e ele vai. trabalha. Mas não coloca Deus sozinho e fala Porque assim, ele é vai um lá, empresário Deus. melhor que a gente. Ele é um empresário melhor, mas ele está ali direcionando a gente, ou seja, a gente também tem que trabalhar. Então, é bom a gente deixar essa mensagem de que é possível você vencer como nós vencemos, colocando Deus à frente e trabalhando. Sim, com certeza. E eu acho que deixa um recado para todo mundo, né? Sim. Então, finalizamos mais um episódio hoje, transformamos histórias em conteúdos e conectamos esporte e empreendedorismo. Espero vocês no próximo episódio. Obrigada.